Congregação do Senhor Jesus Cristo, o profeta Sofonias tem expressado no seu ministério uma mensagem marcada por juízo de forma preeminente. Ele anunciou o dia do Senhor como sendo um dia de calamidade, um dia de angústia, um dia de pavor e indignação, que viria não apenas sobre toda a terra, mas também viria sobre o próprio povo de Deus. Sofonias levantou-se como profeta do Senhor para denunciar o pecado do povo nos tempos de Josias, para falar da idolatria, dos adoradores de Baal e do pecado que havia tomado conta do povo de Deus, e assim ele anuncia o juízo do Senhor. Juízo que o Senhor haveria de derramar no meio do seu santo povo. É um dia onde ele anuncia o seu decreto, a sua sentença, a sua resolução para derramar o seu juízo. No capítulo 3, no verso 8, ele fala sobre esse dia. Ele diz: esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. E, meus irmãos, é de se esperar que, diante do anúncio de tal juízo que o Senhor haveria de derramar sobre o seu povo, que ao ouvir a proclamação dessa verdade, que o povo se sentisse profundamente abatido. Afinal de contas, a ira do Senhor tinha sido anunciada. E de fato, muitos ali mereciam aquele juízo, a sua grande maioria. Deveriam se quebrantar. Porém, o texto mesmo diz que eles não se quebrantavam. Que o Senhor mandava a sua disciplina, porém a sua disciplina não os alcançava. O Senhor não os fazia com que retornassem dos seus maus caminhos, antes eles perseveravam no seu erro. Como lemos aqui no verso 7, de madrugada se levantavam e já corrompiam todos os seus atos. Porém, meus irmãos, o detalhe é que no meio de toda aquela aflição, de toda aquela proclamação de juízo e de toda aquela impiedade indiferente ao juízo do Senhor proclamada por Deus, estava ali também um povo que Sofonias descreve como um povo manso e humilde. Era o remanescente do Senhor. Era o povo que estava ali vivendo no meio de toda aquela iniquidade, de toda aquela miséria, e também ouvindo o anúncio do juízo do Senhor iminente que estava para chegar sobre eles, mas que tinham o seu coração contrito e abatido na presença de Deus. Pois era o povo fiel. Era o povo que Sofonias descrevia como o povo que confiava no nome do Senhor. E eles estavam ali no meio de toda aquela impiedade, de toda aquela iniquidade. E, meus irmãos, é de se esperar que esse povo também chamado de manso e humilde também experimentasse esse sofrimento que os demais experimentavam. O anúncio do juízo também os afetava. Apesar de serem um povo fiel, ao ouvir a respeito do dia do Senhor como um dia de ira e de indignação, certamente aquele povo não poderia ou não conseguia manter aquilo que podemos chamar de alegria no Senhor. Em especial quando consideramos os aspectos históricos do que aconteceu. De fato, o juízo do Senhor veio. A Babilônia se levantou, carregou o povo de Deus para o exílio. E no meio daqueles que caminharam para o exílio, estava ali também aquele povo manso e humilde, sofrendo com os demais. Eles viram Jerusalém sendo sitiada durante anos, viram as mães comerem os seus próprios filhos de fome,
por causa da cidade sitiada, eles também encaminharam para o exílio juntamente com os demais, sofrendo. Pense em Daniel e os seus amigos. Pense em Jeremias, em Ezequiel, outros homens do Senhor que faziam parte desse povo e que foram arrastados para o exílio, sofreram com os demais, experimentaram o peso da mão de Deus. E apesar de ser um povo manso e humilde, como manter a alegria naquela situação? Um salmo que relata muito bem essa disposição abatida desse povo manso e humilde é o Salmo 137. Naquele Salmo 137 nós lemos aquilo que se cantava, ou melhor, que não se cantava durante o exílio. Nós lemos no Salmo 137 que às margens dos rios da Babilônia, exilados, o povo sentava e chorava, lembrando de Sião. Lá nos salgueiros, eles penduraram as suas harpas. Eles pararam de tocar e de se alegrar na presença do Senhor. E tal era a tristeza e o abatimento desse povo manso e humilde no exílio, que até mesmo os seus algozes notaram a tristeza e pediam: cante-nos canções alegres. Cante-nos os cânticos de Sião. E eles diziam: como, porém, cantaremos? Como entoaremos um canto ao Senhor em terra estranha? Como se alegrasse o peso da mão de Deus está sobre nós. Sentimos o seu cajado, sentimos a sua disciplina. Esse povo manso e humilde sofria juntamente com todo o povo de Deus. Porém, meus irmãos, o Senhor, Ele não é, podemos dizer, injusto para ignorar o sofrimento do seu povo. Ele é misericordioso, especialmente com respeito a esse povo chamado aqui de manso e humilde por Sofonias. Ele diz: eu me lembrarei deles. E nós lemos a respeito disso na última exposição, quando lemos que o Senhor, a partir do verso de número 9 do capítulo 3, diz que o Senhor daria a eles um lábio puro, invocariam o nome do Senhor, e que o Senhor não os esqueceria, mas iria remover deles o pecado. Remover o soberbo, remover o arrogante, sustentá-los para que frutificassem para Deus, não mais teriam uma língua enganosa, não mais profeririam mentiras, mas seriam apacentados pelo próprio Deus. E diante dessa consideração, meus irmãos, do juízo de Deus vindo sobre o seu próprio povo, o Senhor então, Ele apacenta o seu povo manso e humilde. Ele apacenta o remanescente. Ele trata do coração daqueles que, passando por uma situação de miséria, permanecem-se fiéis a Deus, permanecem-se fiéis aos termos da aliança. E o Senhor então também percebe o abatimento deles. Assim como os próprios algozes perceberam na Babilônia e disseram: canta-nos cantos. O Senhor também notou. E o Senhor então socorre esse povo. E trabalha para revigorar a alegria no coração desse povo. Para fazê-los reviver do seu abatimento, para restituir neles a alegria da salvação. E é isso que temos nessa passagem. Sofonias 3, dos versos 14 a 20, nós temos aqui a alegria restaurada pelo próprio Deus, no seu povo manso e humilde, pela contemplação da obra do Deus triuno em seu favor. É isso que temos aqui. O Senhor restaurando, o Senhor fortalecendo, encorajando, vivificando, infundindo no coração do seu povo manso e humilde, que estava passando por um momento de grande dificuldade,
infundido neles a alegria da salvação, ordenando-os que expressassem isso e dando a eles amplas razões para que louvassem a Deus, a despeito de tudo que estava ocorrendo e a despeito de tudo que ainda estava para ocorrer. De modo, meus irmãos, que a primeira coisa então que notamos aqui nesse texto, eu chamo a sua atenção, no verso 14, é o Senhor exortando o seu povo para que expressassem com alegria a sua fé, a sua confiança em Deus. O Senhor expressa isso no verso 14, ele diz: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Meus irmãos, se vocês têm se lembrado e têm acompanhado atentamente as exposições de Sofonias, quando chegamos num verso como esse, é algo quase que inesperado. Sofonias tem pintado com vivas cores o juízo de Deus. Mas agora, meus irmãos, com tamanha ênfase, com o mesmo vigor, ele apresenta a exuberância daquilo que representa servir a Deus, e de forma muito enfática, rica e exuberante, ele encoraja o seu querido povo a expressar a alegria no Senhor. Alegria essa que deveria ser expressada num contexto de iniquidade, num contexto de anúncio do eminente juízo do Senhor que estava para chegar e chegou sobre aquele povo. E o Senhor, meus irmãos, expressa, ou melhor, encoraja o seu povo empilhando palavras que são sinônimas, que expressam o quanto o povo deveria externar o louvor para com Deus. São palavras ricas que merecem a nossa contemplação. O Senhor primeiro fala: canta, ó filha de Sião. Que palavra especial. A palavra canta aqui no seu sentido original tem o significado de um canto que expressa alegria. Nem todo canto expressa alegria, não é? Há cantos que expressam contrição. Salmo 22, por exemplo, que cantamos. Quando cantamos a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo, é um canto que expressa contrição, seriedade e abatimento. Há cantos que expressam um desejo de não cantar, como o Salmo 137. Mas aqui o Senhor fala para o seu povo: cantem um cântico que expressa a alegria da salvação. E é esse o sentido da palavra. É uma alegria santa, expressa na forma de canto. É um canto que vai expressar a alegria por ser testemunha e objeto dos atos salvíficos de Deus. Esse deve ser o canto que deve estar mais constantemente nos lábios do povo de Deus. Deve ser o canto que expressa, de fato, a disposição, em termos gerais, a disposição comum do povo de Deus. Deve ser um povo que está frequentemente e espontaneamente expressando, em forma de canto, a alegria em Deus, por ser Ele o nosso Salvador. Mas ele fala também: rejubila, ó Israel. Uma outra palavra que apresenta a mesma ideia para uma outra perspectiva. A palavra rejubila aqui, no seu sentido preciso, original, literalmente quer dizer: faça barulho. Expresse o seu louvor a Deus a plenos pulmões. Uma palavra que é usada geralmente no contexto de celebração de vitória. De celebração quando aquele que deveria ser o que nos sustenta, o que vai adiante de nós, que luta as nossas batalhas, obtém a vitória, e então o povo, ao contemplar a vitória, não pode segurar, senão gritar. Expressar aquilo que está na garganta, uma grande alegria incontida. Guardando as proporções, é mais ou menos aquilo que fazemos quando na Copa do Mundo o Brasil faz um gol no último minuto.
Não seguramos, não é? Mas aqui em termos muito mais elevados. É a mesma palavra que foi usada para descrever a reação do povo de Deus quando Davi enfrentou Golias, tomou a sua funda, lançou na testa daquele gigante, tomou a sua espada, arrancou a sua cabeça, levantou perante o exército de Israel, e o povo, ao contemplar a cabeça do seu inimigo, rejubilou em Deus. Podemos imaginar que tipo de grito foi esse. Haver um povo ali com medo, sendo ameaçado por aquela nação, os filisteus, inimiga e forte, ao contemplar a vitória, grita ao Senhor pela vitória. O Senhor diz para nós: rejubila, Israel. Não segura a emoção da vitória que eu trarei sobre o meu povo. Mas ele continua a descrever, ele fala: regozija-te. E seria uma melhor tradução: regozija-te e exulta de todo o coração. A ordem aqui está um pouco trocada do original. Seria assim: regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Duas palavras que ele junta aqui: regozija-te e exulta. A palavra regozija-te diz respeito a uma expressão de alegria cujo foco está no interior, no coração. O Senhor está dizendo: louve-me com sinceridade. É uma palavra que sempre está associada, ou na maioria das vezes, associada com a palavra coração. Regozija-te de coração. E aqui o Senhor fala: de todo o teu coração, louva-me com sinceridade. Louva-me porque de fato você conhece e tem experimentado os atos salvíficos de Deus. E exulta. O exultar aqui quer dizer canta. Não guarde o sentimento no coração, mas bota para fora. Expressa em louvor ao Senhor. Ó filha de Jerusalém, ama o teu Deus de todo o teu coração, com sinceridade, e expressa cantando e louvando ao Senhor. Aqui está um povo que está vivendo no meio da iniquidade, que acabou de ouvir das formas mais contundentes possíveis o anúncio da chegada da ira do Senhor sobre eles. Mas ali um pequeno povo manso e humilde, o Senhor se dirige a ele nesses termos: exulta em Deus, expressa o seu amor por ele, adora-o, alegra-te no Senhor. E meus irmãos, o profeta então, ele passa a mostrar razões para que isso seja feito. Razões abundantes, que a despeito de toda a circunstância ser negativa, a despeito até da expectativa do juízo que viria sobre eles, por meio da Babilônia, no contexto específico, eles deveriam rejubilar no Senhor. E meus irmãos, como temos visto, o profeta Sofonias, a sua profecia, ela tem 2 cumprimentos pelo menos, ou 3. O primeiro cumprimento diz respeito ao exílio que viria. Esse era o primeiro dia do Senhor, que viria para julgar o povo. Mas sabemos que Sofonias, meus irmãos, ele fala também a respeito de um novo dia, de um cumprimento mais completo, mais abundante das suas profecias com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo. Na sua primeira vinda, mas sobretudo no seu retorno final, no cumprimento de todas as coisas. De modo, meus irmãos, que as razões que Sofonias agora irá apresentar para nós, a partir do verso 16, são razões essas, todas elas messiânicas. Todas elas que têm um cumprimento na pessoa de Cristo. De modo, meus irmãos, que o profeta aqui, ele traz Cristo para encorajar esse povo manso e humilde na sua aflição. E ele apresenta, meus irmãos, Cristo de pelo menos 5 maneiras diferentes, que todas elas combinadas, quando as contemplamos pela fé,
podemos ter razões abundantes para cantar, rejubilar, exaltar e regozijar o nosso Deus. Alegria em Cristo, que é aqui Ele nos propõe. A primeira razão, então, meus irmãos, que Ele nos apresenta aqui para encorajar o povo de Deus a recuperar a alegria no Senhor, é o que temos aqui no verso 15, quando Ele diz que o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Em outras palavras, o Senhor lhe perdoou os pecados, afastando a sentença de juízo que era contra esse povo. Meus irmãos, aquilo que o Senhor tinha proclamado por meio de Sofonias é que de fato havia uma sentença de juízo da parte de Deus sobre aquele povo. Eles haveriam de experimentar o peso da ira de Deus. A Babilônia, nação impiedosa e violenta, haveria de destruí-los. Eu lhe pergunto, como pode alguém ser feliz? Como pode alguém cantar sabendo que existe uma sentença sobre a nossa cabeça? Sabendo que temos de prestar contas ao juiz de toda a terra, e pior, que somos culpados. Como ser feliz diante disso? Como cantar alegremente sabendo que o peso da mão de Deus está sobre nós? Que o mesmo se aplica a nós, não é? Como cantar debaixo do peso do pecado? Como ser feliz sabendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda nossa impiedade, contra toda nossa injustiça, e de que o Senhor haverá de nos julgar em tempo oportuno? É a tristeza do pecado. Você que faz parte desse povo manso e humilde, que conhece muito bem a sua Constituição, provavelmente já sentiu isso, não foi? Já sentiu a dificuldade de sorrir, sabendo que o peso do pecado está sobre a sua cabeça? O salmista expressou isso quando ele pecou contra Deus. E registrou essa dificuldade que ele experimentou no Salmo 32. Nos versos 3 e 4, nós lemos o seguinte, o salmista falando: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Minha disposição, diz o salmista, pelo peso da mão de Deus, por conta do meu próprio pecado, se tornou como que um deserto, uma terra árida e seca, e onde já se ouviu cantar alegremente no deserto. Mas Deus diz: canta, rejubila, exulta, ó Sião, ó filha de Jerusalém, ó igreja do Deus vivo, porque a sentença contra ti foi afastada por Deus. O Senhor a afastou. O Senhor a removeu. O Senhor a tirou de sobre ti e lhe deu o perdão. Isso não dá um alívio para nós? Eu penso na história do peregrino, que momento especial naquela história. Quando aquele peregrino ele sai da cidade da destruição rumo para Jerusalém celestial, porém carregando um fardo sobre as suas costas, e ele não podia andar ereto, pois ele tinha um peso muito grande carregando sobre o seu ombro, até que ele chegou na cruz. E diz o texto que o peso rolou de suas costas. E ele experimentou aquele alívio. E certamente ele pôde cantar. Ele pôde rejubilar. Eu penso que algo desse sentimento foi experimentado pelaquela mulher pega em flagrante adultério pelos fariseus, que trouxeram a culpada na presença de Cristo, para que fosse apedrejada perante todos e fosse ali mesmo condenada, mas Cristo, para com aquela mulher, afastou dela a sentença. E disse: onde estão os teus acusadores?
O Senhor perguntou a ela: ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Que alívio poder dizer isso. Embora culpada, ninguém me condena. Nem mesmo tu, o Santo de Israel, atirou a primeira pedra. O Senhor disse: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Afastei de ti a sentença. Só posso imaginar o coração daquela mulher indo daquele lugar, sentindo-se aliviada pelo perdão que recebeu da parte de Cristo. Talvez, só talvez, ela tenha saído cantando, rejubilando, talvez gritando pelo perdão que recebeu da parte de Deus. Meus irmãos, aqui o profeta Sofonias apresenta para nós a alegria em Cristo, nosso sacerdote. Aquele que afastou a sentença de sobre nós e colocou sobre si mesmo, para que ele mesmo morresse a nossa morte, tomasse as nossas dores e nos desse a liberdade. Que coisa maravilhosa quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 8: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor já lhe perdoou os pecados. O Senhor já afastou de ti a sentença. Já lhe concedeu pleno perdão que há nele mesmo. Alegria em Cristo, o nosso sacerdote. Mas o profeta, meus irmãos, ele apresenta que outra perspectiva também, uma outra razão para encher os nossos lábios de louvor. Ele apresenta agora a proteção que recebemos da parte do nosso rei sobre todos os nossos inimigos. Veja o que ele diz na segunda parte do verso 15. Verso 15 ele diz: o Senhor afastou as sentenças que era contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Ah, meus irmãos, que encorajamento da parte de Deus para esse povo manso e humilde. Saber que Deus está presente com eles na condição de rei. Meus irmãos, Sofonias já tinha apresentado para aquele povo que Deus estava presente ali na condição de juiz, no meio deles. Os irmãos devem se lembrar até que o Sofonias apresentou Deus esquadrinhando o povo com uma lanterna na mão. Essa é uma das figuras que mais lembra o profeta Sofonias, essa lanterna. Quando Deus, de fato, na condição de juiz, ele sai sondando o seu próprio povo com uma lanterna, vasculhando e encontrando os pecados para tratar, para denunciar, para disciplinar, para punir, para julgar. E a presença de Deus como juiz do nosso meio traz pavor, traz medo. Medo do que ele pode encontrar. Medo do que ele certamente encontrará, pois somos todos pecadores. Quem pode se sustentar diante do exame do Deus que tudo sabe? Saber que Deus estava ali no meio deles como juiz, meus irmãos, trazia grande medo, contrição. Aquele povo manso e humilde, pequeno, remanescente e fiel. Mas ele apresenta aqui, meus irmãos, uma figura oposta. Uma figura de Deus onde ele está presente no meio deles, não de um modo a comunicar medo e incerteza e pavor, mas que comunica segurança, que comunica plena confiança. O rei de Israel, ele diz: o Senhor
não Davi, não Josias, não Ezequias. O Senhor mesmo, o rei, o verdadeiro rei, ele está no meio de ti, diz o Senhor. E meus irmãos, essa expressão traz um bálsamo para aquele povo. Uma série de sentimentos aqui podem ser colhidos da presença do rei no meio deles. A primeira é a certeza da vitória, pois ele diz, o rei está no nosso meio e ele lançou fora o teu inimigo. Um bom rei faz isso. Um bom rei vai à batalha com o seu povo. Ele vai à frente do povo. Ele é o primeiro no meio do exército para encorajar o povo, para garantir a vitória. E o Senhor diz, ele está no nosso meio. Ele é aquele que vai adiante de nós e lança fora os nossos inimigos. A expressão aqui, lançar fora, literalmente quer dizer fazer dar meia volta. Bater em retirada, em outras palavras. É como se o rei estivesse à nossa frente, o inimigo vem, o contempla e então muda de ideia e vai embora. Que sentimento confortador para aquele povo manso e humilde, que haveria de experimentar a derrota da invasão da Babilônia no meio daquele povo. E que necessidade de exercitar a fé, que no meio da derrota visível está ocorrendo uma vitória espiritual. Que no meio da invasão e do fortalecimento do inimigo do povo, o Senhor está ao mesmo tempo, pela fé, espiritualmente lançando fora os inimigos. Uma expressão de vitória é saber que o rei está no nosso meio. Mas não apenas isso, não apenas vitória, mas também paz, não é? Pois ele diz no verso 16, não temas, ó Sião, naquele dia que o rei de Israel estiver no meio de ti, se dirá a Jerusalém, não temas. Uma expressão de paz. Sofonias já tinha apresentado o dia do Senhor pela perspectiva do juízo como um dia de amargo, um dia de angústia, um dia de pavor, um dia onde ele fala, até o poderoso clama. Pois o poderoso não pode resistir à força de Deus, mas para o povo manso e humilde, ele apresenta esse mesmo dia como um dia de paz, um dia onde ele vem para socorrer o seu rebanho e assegurar a sua plena proteção real, e diz, não temas, eu lhe protejo, eu lhe socorro, vocês estão debaixo dos meus cuidados, quem lhe fará mal? Um povo em paz pode cantar. Um povo que tem a certeza da proteção do seu rei pode rejubilar, ainda que passando pelo vale da sombra da morte. Mas a presença do rei, meus irmãos, traz vitória, traz paz, mas também traz força. É isso que ele diz. No verso 16, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Essa é uma figura de desânimo e de fraqueza, não é? Quando os braços são arriados ao lado do nosso corpo, o nosso ombro, ele cai. Talvez a espada que estávamos empunhando na mão, não conseguimos mais segurar. Ela cai no chão. É uma figura de desistência, de desânimo, de fraqueza. E quantos de nós não nos sentimos assim tantas vezes? Desanimados, mesmo o povo manso e humilde. O povo que confia no Senhor, por vezes, sente-se assim. Mas ele diz, eu estou no teu meio como teu rei. Eu vou adiante de vocês. Eu sou o primeiro a enfrentar os inimigos. Não afrouxem os seus braços, fortaleça-se no Senhor. É aquilo que o Senhor fala em Efésios 6, quando ele diz,
para o povo se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É isso que a presença do rei faz. Ele encoraja, ele anima todo o exército à batalha. Ele restabelece os joelhos trôpegos, ele fortalece os braços descaídos e nos apruma para batalhar, para perseverar no meio da derrota. Derrota visível, mas de uma força espiritual, de uma vitória de fé, que o Senhor aqui assegura àquele povo. Tendo o rei no nosso meio, meus irmãos, vendo à nossa frente, indo adiante de nós, lutando contra os nossos inimigos, valente, forte, corajoso, destemido, isso traz encorajamento ao próprio povo de Deus. Fico imaginando a cena de um povo voltando de uma batalha derrotado. Talvez ninguém ouse falar palavra alguma. Muitos morreram. Estão cabisbaixos. Talvez só se ouça o galope dos cavalos. Mas e o povo que caminha para a vitória? O barulho que surge. O barulho, o som que emana de um exército caminhando na liderança do rei de Israel, do Senhor. Eles vão a plenos pulmões, cantando os vivas de júbilo, na certeza da vitória. E não é assim conosco. Quem está no nosso meio, meus irmãos? Que lindo cumprimento dessa profecia quando o Verbo se fez carne. Quando Cristo foi chamado de Emanuel, Deus conosco, Ele, o Rei de Israel, foi crucificado assim. Ouvimos hoje. O Rei de Israel. Ele está no nosso meio, não está? Quem vai adiante de nós não é Cristo? O poderoso? Aquele que criou todas as coisas e sustenta nas suas mãos, Ele é o nosso Rei. E porque seguimos a Ele como se estivéssemos seguindo a um exército derrotado. Ele diz, canta Jerusalém, rejubila, regozija, o teu Rei está no nosso meio, Cristo está no nosso meio, louva Ele. Foi assim que fizeram quando Ele entrou no jumentinho em Jerusalém, não foi? Quando Ele entra naquele jumentinho, é dito que o povo louvou, clamou, regozijou, Hosana, bendito que vem em o nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Ele foi recebido com aclamações próprias à presença do Rei, próprias na presença daquele que nos dá a vitória, que nos dá a paz, que nos dá a segurança, que nos dá a força para continuar. Cristo está no nosso meio ou não está? Meus irmãos, o profeta aqui, em segundo lugar, ele nos alegra em Cristo, o Rei de Israel. Ele nos apresentou Cristo como sumo sacerdote, mas agora também em Cristo como o Rei de Israel, como razão abundante para adorarmos a Ele, mas não apenas isso. Ele vai adiante. A partir do verso 17, ele apresenta para nós uma terceira perspectiva a respeito do nosso Salvador, que deve encher os nossos lábios de canto, de louvor e adoração a Ele. Ele diz o seguinte no verso 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Meus irmãos, a figura que aqui nos apresenta é de fato de doçura elevadíssima, da parte do Senhor para encorajar o seu pequeno povo, manso e humilde. Meus irmãos, aquele povo passando pelo que estava passando, justamente pelos seus próprios pecados,
e contemplando o que eles haveriam de passar no eminente exílio babilônico, que haveria, e de fato assim o fez, devastar completamente o povo de Deus. Certamente era um povo que pensava ser um povo desamparado. Talvez um povo odiado pelo próprio Deus. Um povo que eles pensavam, poderiam pensar, Deus se cansou de nós, a paciência e o limite de Deus para conosco se esgotou, Deus não nos ama mais, Deus nos rejeitou, justamente não adianta buscá-lo, Ele já nos desprezou por completo. Pois pecamos contra Deus, merecemos isso. Merecemos não ter mais o olhar do amor de Deus para conosco. Porém, meus irmãos, Sofonias apresenta uma realidade um pouco diferente para aquele povo manso e humilde, fiel, que confia no nome do Senhor. Ele apresenta aqui Deus como o noivo do seu povo. Meus irmãos, essa expressão que nós temos aqui, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Essa expressão, essa palavra poderoso, casada com aquilo que temos no início, quando fala do povo de Deus como filha de Jerusalém, filha de Sião, filha e poderoso, é um conjunto de palavras, duas palavras que quando juntas expressa biblicamente a ideia de um noivo e a noiva. O noivo é descrito como o poderoso. A palavra aqui também poderia ser traduzida como o herói, o guerreiro, o valente, o gibor, essa é a palavra no original, alguns conhecem. Ele é o valente. E para a noiva, de fato, ele o vê assim. Ele a chama de a minha filha. É uma expressão de amor. De modo, meus irmãos, que o Senhor está comunicando aqui para o seu povo é que não, ele não a desamparou, não, ele não a deixou de amar, não, ele não a rejeitou, a despeito dos seus pecados, a despeito deles terem sido disciplinados. Povo manso e humilde, minha mão está sobre vocês, eu tenho pesado a mão, mas saiba, eu sou o teu marido, o teu noivo, o teu herói, e eu saio para salvar-te, meus irmãos, que coisa maravilhosa. É isso que um noivo deve fazer, não é? Que o marido que ama deve fazer quando a sua noiva está em perigo, quando sua noiva está até mesmo em pecado, ele deve persegui-la, ele deve ir atrás dela, ele deve atraí-la com cordas de amor, e é isso que Cristo faz. Pois ele diz, eu sou o seu noivo para te salvar. O teu herói para salvar. Sim, o pecado maculou a sua noiva, mas ele não a desampara por conta disso. Na sua humildade, ela aparece na presença dele e diz, eu estou morena, como é dito lá em Cantares, não é? Não olhe para mim, pois eu estou morena. A expressão é essa. Não olhe para mim, noivo, pois eu estou manchada. É isso que é o sentido. Estou manchada pela minha culpa, pelo meu pecado. Mas o Senhor se volta para a sua noiva e diz, querida minha, em ti não há defeito. Ele a olha dessa maneira. Ele a contempla sobre essa perspectiva. De modo, meus irmãos, que o herói, o poderoso, ele exerce a sua valentia, o seu heroísmo para salvá-la e não para condená-la. Ela merecia a condenação. Mas ele diz, você não está lidando apenas com um juiz, você está lidando com um noivo. E a despeito do seu merecimento, o noivo não está se preocupando com isso. Ele sai para resgatá-la. Meus irmãos, Deus ama o seu povo de tal modo que até mesmo seus próprios pecados despertam em Deus compaixão para que Ele nos liberte deles. Nem sempre olhamos a Deus dessa maneira, não é? Olhamos para Deus e pensamos, Deus, Ele me ama, talvez até concedemos isso, mas Ele me ama com um certo desprazer.
Ele me ama com um amor que me tolera. Pois eu não mereço o amor de Deus. É verdade, não merecemos. E olhamos para Deus como se Ele estivesse a todo tempo decepcionado conosco, a todo tempo frustrado conosco. Talvez como uma mãe ama um filho rebelde, que só lhe traz desgosto, só lhe traz tristeza e angústia, mas que é mãe, ama mesmo assim. Talvez pensamos, Deus nos ama dessa maneira. Mas Ele diz, não. Ele diz, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. E Ele acrescenta no verso 17, acompanhe comigo, Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Meus irmãos, a expressão de amor aqui de Deus para com seu povo é uma expressão de um amor exuberante. De um amor não que tolera meramente um povo cansativo, mas o amor no qual ele encontra deleite. Essa expressão, deleitar-te-á com alegria, deleitar-te-á, expressa o entusiasmo de Deus em abençoar o seu povo. Ele tem entusiasmo em se encontrar com o seu povo. Você já parou para pensar nisso, talvez domingo de manhã? Você está se arrumando para ir para a igreja. E em certo sentido, reverentemente falando, podemos imaginar Deus também se preparando para se encontrar conosco. Aqui, no seu culto. Quando de fato Ele nos convoca e diz, vinde a mim, para me adorar, louvem o meu nome. Como Deus se prepara para se encontrar com a sua noiva? Ele se prepara com deleite, com entusiasmo, com alegria, para se encontrar com aquele povinho pequeno, manso e humilde, que não é nada para os olhos do mundo, mas que é o seu povo, é a sua noiva, é a menina dos seus olhos, é aquela que Ele colocou sobre ela todo o seu amor. Ele se deleita nela. Ele diz também, renovar-te-á no seu amor. Essa expressão, renovar-te-á no teu amor, é uma expressão muito difícil de ser interpretada, de ser traduzida. Os comentaristas da palavra de Deus se dividem aqui no seu significado, porque literalmente a expressão, o verbo renovar-te-á, significa literalmente manter silêncio. Ficar calado. Literalmente é esse o uso. Muitas vezes é usado, inclusive, na palavra de Deus para descrever a surdez. Aquele que não ouve. Ou o mudo, aquele que não fala. Parar de falar, ficar em silêncio. Porém, essa palavra, meus irmãos, ela pode ser usada de forma subjetiva para expressar as seguintes ideias. Primeiro, pode ser usada para significar indiferença. É o silêncio da indiferença, você não fala nada porque você não se importa. Muitas vezes o salmista fala assim com Deus, ó Deus, não te cales, não te emudeças, essa é a palavra que está ali, e nem fiques inativo, ó Deus. É como se o salmista estivesse falando, Deus está indiferente para comigo, Senhor, não te cales, não fiques em silêncio, pois dá para mim a impressão de que o Senhor não se importa. Outras vezes essa palavra pode ser usada no sentido subjetivo para expressar atenção. É manter o silêncio para que observemos algo atentamente, sem que o barulho atrapalhe. Gênesis 24:1 nós temos esse sentido. Porém, meus irmãos, essa palavra também pode ser usada subjetivamente para expressar a ideia de aquietar-se com confiança. Parar de falar, expressando que finalmente estamos cuidados. Ficamos quietos. Essa é a palavra que o Senhor usa quando fala a respeito do Êxodo. Êxodo 14, 13 e 14, capítulo 14, versos 13 e 14, nós lemos o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará.
porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Aí ele fala, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui vem a palavra. Vós vos calareis. De modo, meus irmãos, que entendemos que é esse o sentido aqui que Sofonias usa a palavra. O povo se aquietará pelo amor de Deus. Na contemplação do amor insondável e merecido de Deus, amor esse que age perfeitamente em prol do seu povo, o povo se aquietará, se calará em confiança em Deus. É isso que o amor de Deus faz, não é? Ele nos acalma. Quando no meio de tanta tribulação, de tanta angústia, de tanta dificuldade, algumas delas merecidas mesmo, por conta do nosso pecado, no meio daquilo tudo, nós podemos pela fé contemplar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Isso traz serenidade, traz a calma. E o Senhor fala que eu, como noivo, irei lhe acalmar desta maneira com o meu amor. O meu amor fiel, o meu amor pactual, e eu, por último, ele diz, me regozijarei em ti com júbilo. O Senhor mesmo, ele expressará em louvores, em cânticos, rejubilante, o amor e o regozijo e a alegria que ele tem no meio do seu povo. Interessante, cantamos isso no Salmo 22 hoje. Quando diz que Cristo, depois de ser crucificado, cantamos no Salmo 22 a respeito da crucificação, e tem em mente que o Salmo 22 são as palavras de Cristo, ele mesmo expressando a sua própria agonia na cruz, e mais adiante no Salmo 22, ele diz que ele canta no meio da congregação, que ele proclama os louvores no meio da congregação, e o que é que ele canta? É isso que ele canta. Ele canta o seu próprio amor que ele tem por nós, pelo seu povo manso e humilde. Ele se regozija no meio deles. Ele está aqui no meio de nós. Enquanto você está dormindo, distraído, pensando em outra coisa, Cristo está aqui com exuberância, cantando e louvando no meio do seu povo, dizendo, cantem também. Vocês não veem o meu amor, não veem que eu estou no meio de vós, poderoso para salvar. Canta, Israel. Rejubila, filha de Sião. Regozija e exulta, pois Deus está aqui exultando. Nós ficamos calados. Que razão para louvar a Deus, não é? Aqui, meus irmãos, Sofonias, ele apresenta em terceiro lugar a alegria em Cristo, o noivo da igreja. Cristo não é isso para nós, o nosso noivo? Não é assim que ele se refere à sua igreja, como a sua amada, a sua noiva, que ele mesmo adorna, que ele mesmo limpa as rugas e as manchas, que ele cuida, ele perfeitamente trata dela em todos os aspectos. Em Isaías 62, abra comigo nessa passagem. Isaías 62, versos 3 e 5. O profeta expressa essa mesma ideia com respeito a Cristo, dizendo o seguinte, ele fala, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, falando desse povo manso e humilde. Um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia. E a tua terra desposada, ou seja, tem marido, porque o Senhor se delicia em ti. E a tua terra se desposará. Então ele acrescenta no verso 5 de Isaías 62, porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como noivo se alegra na noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Alegra em nós. Como noivo se alegra na sua
na sua jovem donzela. Meus irmãos, alguns de nós olhamos para Cristo como se Ele estivesse constantemente desapontado conosco. O tempo todo. Como se o tempo todo estivéssemos decepcionando o nosso Salvador de tal modo que pensamos que Ele meramente nos tolera. Porém, o que esquecemos é que o relacionamento que temos com Cristo não é com base na lei, é com base na graça. É com base no seu próprio amor. E Ele nos ama. Como diria Matthew Henry, comentando essa passagem, ele diz que Deus não apenas nos ama, mas Ele ama nos amar. Ele se delicia em nós. Afinal de contas, meus irmãos, compreenda que se estamos aqui é porque Ele nos trouxe aqui. Somos obra das suas mãos. Obra da sua graça. E se de fato existe ainda pecado em nós, e de fato existe, e temos que lidar com eles, compreenda que Cristo ainda não acabou de trabalhar em você. Você ainda é a sua noiva. Manchada, mas que Ele diz, eu removerei as manchas. Ele ainda está trabalhando em você. E se Ele ainda trabalha em você, é porque Ele ainda lhe ama, Ele não meramente lhe tolera. Canta, Sião. O teu noivo muito te ama. É isso que diz Sofonias. Porém, meus irmãos, ainda tem mais. Uma quarta razão que Sofonias nos apresenta, são 5. Uma quarta razão que ele nos apresenta para que nós cantemos, rejubilemos a Deus, regozijemos-nos neles com exultação, é que ele apresenta para nós Deus sob a perspectiva do nosso pastor, aquele que nos congrega na comunhão do seu povo. É isso que temos dos versos 18 a 20. 3 vezes, aqui nesses versos, ele repete a ideia, acompanhe comigo, primeiro no verso 18, ele fala, os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. E no verso 19, novamente, na segunda parte do verso, ele diz, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Congregarei, recolherei os que foram expulsos. E no verso 20 de novo, naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Meus irmãos, a angústia daquele povo é que eles seriam enviados para longe. Terra estranha. Para o exílio. Salmo 137 novamente expressa muito bem isso. A tristeza daqueles que estão afastados das festas solenes, dos cultos a Deus, dos momentos onde o povo se congregava, o povo de Israel se congregava inteiramente, pelo menos 3 vezes por ano, nas grandes festas solenes. E todo o povo ia até Jerusalém, e era um momento de grande festa, de grande exultação, de grande celebração. Porém o Senhor disse, basta! Vocês pecaram, serão enviados para longe. Eu os expulsarei da minha terra para que ela descanse dos seus sábados que não descansaram. Porém, no meio daqueles que vão para o exílio está o povo manso e humilde. Está Daniel, Misael, Azarias, Jeremias, Ezequiel. O povo fiel que confia no Senhor. E que foi expulso com os demais. E que tristeza no coração deles. Na Babilônia. Sem poder cultuar a Deus. Sem poder estar aqui sentado no banco. Com o povo de Deus. Congregado, reunido com o santo povo de Deus para adorá-lo. Que tristeza, que angústia. Não podemos cantar. Não podemos cantar como cantaremos. Penduramos as nossas harpas, não me peça para cantar, não me peça para me alegrar, se eu não posso estar com o povo de Deus congregado. Se estamos dispersos. Mas o Senhor diz, eu congregarei. De fato, por um tempo, vocês estarão dispersos. Mas eu vos recolherei. Onde quer que vocês estiverem, eu vou lá, povo meu, povo manso e humilde, povo pequeno, remanescente e fiel, eu lhes trarei.
e lhes ajuntarei novamente em um só rebanho, debaixo de um só pastor. Essa expressão congregar, trazer de volta, é a expressão de pastoreio. É o pastor que se assegura de que suas ovelhas não vão se dispersar, mas que estarão juntas, congregadas, ajuntadas em um só lugar, debaixo do seu cuidado, debaixo do seu pastoreio. E o Senhor faz isso. E Ele diz, vocês estão dispersos, mas canta, pois eu vou lhes resgatar. Ele diz, não canta apenas quando eu lhes resgatar, canta agora. Confiando na minha promessa de que eu vos congregarei. Meus irmãos, que expressão do cuidado de Deus para com o seu povo como seu supremo pastor. Que não permite que as suas ovelhas andem dispersas, mas que Ele mesmo as resgata e as ajunta no seu povo, a sua santa igreja. Eu fico pensando naqueles que estão em disciplina, afastados da comunhão solene, ou que por algum motivo estão impedidos de congregar, entristecidos, sofrendo. Ou penso naqueles que não estão congregando, mas nem se entristecem por conta disso. E vêm ao culto, faltam as festas solenes sem a menor dificuldade. Igreja vazia. Se a ovelha de Deus, o Senhor vai resgatar e vai trazer de volta, pois está debaixo do cuidado do Supremo Pastor. Meus irmãos, aqui Ele nos apresenta Cristo novamente como pastor das suas ovelhas, não é? E nos dá motivo de alegria por saber que não estamos desamparados, mas estamos cuidados pelos cuidados do Supremo Pastor que é Cristo. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele morreu para nos congregar. Ele morreu para nos unir num só povo. Ele mesmo orou assim em João 17. Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele as conhece. Podem estar longe por qualquer circunstância da vida, mas Ele sabe quem elas são. Ele diz, a mim me convém conduzi-las, congregá-las, ajuntá-las, recolhê-las debaixo do meu aprisco. E Ele cuida, meus irmãos, e aqui é o que é o especial desse texto, Ele cuida de todas elas. Talvez você pense, eu não sou ovelha digna de Cristo. Eu ficarei para trás. Quando Ele congregar todas as suas ovelhas, certamente Ele não me recolherá, pois eu não mereço. Talvez você pense, eu sou a ovelha negra desse rebanho. Ou usando a linguagem bíblica, eu sou a ovelha manca, a que cocheia, a que fica para trás, que tem dificuldade em acompanhar o passo do rebanho. Mas veja o que Sofonias diz. Ele diz o seguinte, no verso 19, eis que naquele tempo, acompanhem comigo, procederei contra todos os que te afligem e salvarei os que cocheiam. Eu salvarei os mancos também. Eu salvarei os que geralmente ficam para trás. E eu me pergunto, será que algum não cocheia? Será que algum no rebanho, dentre nós, não cocheia em algum grau? Todos cocheamos. Todos lutamos contra o pecado. E Ele diz, eu salvarei essas. Essas não ficarão para trás.
Ovelha manca também, ou melhor, especialmente ela, gozará dos cuidados pastorais e protetivos de Cristo, o Supremo Pastor. Afinal de contas, não foi ele que disse que deixa os 99 e vai atrás, com valentia, com coragem, atrás da ovelha desgarrada e atrás dos seus braços. Canta, ovelha manca! Rejubila, ó tu que cocheia! Pois o teu pastor está no meio de ti. Ele te recolhe no seu aprisco. Meus irmãos, que alegria saber que o nosso pastor é assim. Que ele não seleciona as melhores e deixa as mais fracas para trás. Mas as suas ovelhas, todas, ele as conhece. Ele as conhece. E ele cuida como um pastor deve cuidar. Do contrário, ele diz, seria mercenário, que foge quando o lobo aparece. Mas estamos guiados por esse pastor, povo manso e humilde, guiado pelos cuidados do Supremo Pastor que é Cristo. Porém, meus irmãos, por último, ele ainda apresenta para nós uma outra perspectiva, um outro motivo de alegria para colocar na nossa boca um novo canto, um júbilo, um regozijo, uma exultação na presença de Deus. E ele apresenta agora a Deus, talvez por falta de uma palavra melhor, como nosso benfeitor. Ele é aquele que exaltou entre os povos o seu povo e mudou a sua sorte. 2 vezes ele diz isso. No verso 19, primeiro ele fala, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e diz o seguinte, farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Um louvor e um nome. E no verso 20 de novo ele repete, naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos seus olhos, diz o Senhor. Meus irmãos, aquele povo estava experimentando o opróbrio, o peso da ignomínia, da vergonha, do vexame. Afinal de contas, eles eram o povo de Jeová, o Deus que os tirou do Egito com um forte braço estendido e que agora estavam sendo enxotados da sua própria terra e levados cativos com anéis presos às narinas e correntes arrastados assim para a Babilônia. Foi assim que aconteceu. Alguns nus, passando fome e privação. Que vergonha, que ignomínia. Aquele povo entrou para a lista da Babilônia de mais um dos povos que foram conquistados por eles. Esses grandes reis, vimos pela manhã, com respeito à Assíria, não propriamente a Babilônia, mas a Assíria se gabando para Ezequias por meio de Rabsaqué da lista das nações que ele conquistou. Conquistei essa, conquistei aquela outra, e nenhum dos deuses dessas outras nações o pôde livrar das minhas mãos, disse Senaqueribe. E Nabucodonosor vai na mesma linha, se gabando das suas proezas. E aquele povo entra na lista como mais um dos conquistados. Perderam o destaque de povo especial de Deus. Derrotados, destruídos, envergonhados. Porém, meus irmãos, o Senhor diz, eu irei mudar a sua sorte. Eu serei o seu benfeitor. E farei desse meu povo, pequeno, manso e humilde, fraquinho, um nome e um louvor entre todas as nações. Diante de toda a terra, esse povo será exaltado. O nome e o louvor quer dizer, eles serão reconhecidos novamente. E eles serão honrados, exaltados, glorificados pelo próprio Deus diante dos olhos das nações.
Que consolo para aquele povo experimentando o vexame. E será que o mesmo não se aplica a nós? Povo de Cristo. Povo pequeno. Desprezado. Como mais uma religião. No meio das tantas outras. Mais um Deus que é invocado. Povo problemático. Povo difícil. Desprezado entre os povos, entre aqueles que nos cercam, como um povo ignorante. Mas o que ele nos assegura é que ele vai reverter isso. Ele vai inverter a interpretação dessa cena. E a sua igreja será exaltada. Será colocada como centro da toda a criação, juntamente com Cristo, que está assentado sobre ela como seu rei. E de nós ele fará um nome e um louvor. Meus irmãos, é a expressão da glorificação que acontecerá no povo de Deus na vinda de Cristo. Talvez essa promessa ainda não se cumpriu na sua plenitude. Se cumprirá quando Cristo de fato voltar. E o que é que vai acontecer quando ele voltar? Os seus serão arrebatados e se encontrarão com ele nas nuvens. E descerão novamente para reinar com Cristo e executar o seu juízo. Nessa separação que será feita entre os que ficam e os que se encontram com Cristo nas nuvens e seguram nas mãos daquele que é o Rei do Universo, o Senhor fará distinção entre o seu povo e os demais. Exaltará a sua igreja, glorificará o seu povo, não apenas na presença de todos, não apenas o destacando como seu povo especial, protegido e vitorioso por ele, mas também o honrando, o glorificando. Ele está falando aquele povo manso e humilde, lembra? E o que é que Cristo disse? Que todo aquele que se humilha será exaltado. Exaltado por ele mesmo. Haverá um tempo onde Cristo removerá a vergonha, a ignomínia, e nos fará, como cantamos no Salmo 113, assentar no meio de príncipes. Tomaremos assento com Abraão, com Isaac, com Jacó, na presença do Senhor Jesus. Receberemos novas vestes, um novo nome que ninguém conhece senão Ele. E reinaremos com Ele para sempre. Removidos, libertos de todo pecado, de toda ignomínia, de toda dificuldade. E mais, ao contemplar Cristo vindo nas nuvens, diz o apóstolo João, seremos transformados de glória em glória e seremos como Ele é. Um nome e um louvor, uma reputação vindicada e uma glória promovida pelo próprio Deus em nós. Canta, povo oprimido, pois o Senhor mudará a sua sorte diante dos seus olhos. Quando essa expressão diz diante dos seus olhos, quer dizer, é algo tão difícil de se crer, mas Deus fará e você vai ver. Será inegável, você mesmo irá testemunhar o cumprimento de tudo isso. O que fazer se não cantar a Deus? Diante de todas essas verdades, de todas essas promessas, a despeito das circunstâncias, a despeito da opressão, da ignomínia, do vexame, da derrota, da dificuldade e até mesmo da justa e merecida disciplina do Senhor sobre nós, com base nessas promessas que o Senhor nos apresenta, com base na apresentação da plenitude de Cristo para nós, por que não cantar? Por que não rejubilar? Por que não botar para fora toda a exultação com gritos de louvor? Meus irmãos, em aplicação, eu penso como temos cantado a Deus. Como tem sido o nosso louvor para com o Senhor.
Eu penso que ainda não compreendemos essas verdades aqui. Não compreendemos quem é o nosso sacerdote, o nosso rei, o nosso noivo, o nosso pastor, o nosso exaltador, se é que existe tal palavra. E muito mais até, não é? Ainda não compreendemos a plenitude do amor de Cristo, a sua profundidade. Porque senão cantaríamos. Canta, Israel! Canta, diz o Senhor! Eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi falar que naqueles concursos que existem de canto de pássaro, de passarinho, os donos dos pássaros, eles usam de uma técnica para fazer o pássaro cantar mais forte. E a técnica é o seguinte: mantém o passarinho na gaiola, coberto com uma capa escura durante um tempo. Eu não sei quanto tempo, se uma semana, alguns dias, algumas horas, não sei. Sei que aquele passarinho é confinado na escuridão. E quando chega o momento do pássaro cantar o seu pássaro, você o traz na presença do juiz. E tudo o que você precisa fazer é remover a capa. A luz entra. E o pássaro de alegria canta, e canta forte. Que o juiz dá uma nota. Eu penso, será que o Senhor já retirou a capa de sobre nós? Já nos tirou das trevas e nos transportou para o reino de luz do Filho do seu amor? Nos fez enxergar o brilho do reino no nosso meio? Porque não cantamos forte a Deus? Talvez a capa ainda esteja posta. Talvez ainda não estamos animados com a luz que penetra na nossa alma pela mediação de Jesus Cristo. O Senhor já tirou a capa da sua gaiola, ou melhor, já abriu a sua gaiola e lhe fez voar livre. Por que não cantar ao Senhor? Porque não experimentamos a alegria da salvação? Você vê Cristo dessa maneira tão rica, tão favorável, tão graciosa, tão cheia de misericórdia e de amor para com seu povo manso e humilde, até mesmo manco. Talvez seja um problema na visão que temos de Cristo. E não contemplamos sobre essa perspectiva. Essa perspectiva, meus irmãos, é libertadora. Fortalece os nossos braços para viver mais para Ele. Em Isaías 57, no verso 15, nós lemos o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se Cristo habita em você, povo manso e humilde, contrito e abatido, onde está a vida que Ele produz? Vida dentre os mortos, que das muitas maneiras se expressa em adoração exuberante e viva para com Deus. Deus está no nosso meio. Cristo está no nosso meio, cantando na grande congregação. Como Ele avalia o nosso amor para com Ele? A alegria que sentimos nele. Será que temos outros deuses diante de nós? E por isso não o amamos como devemos amar? Canta, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém.
Que o Senhor nos abençoe. Amém.